Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos e paz. Bem-vindos à nossa análise. Hoje, a gente tem em mãos um material fascinante, o capítulo 33 do livro de Isaías, e vamos usar como guia o comentário bíblico de John A. Martin. A ideia aqui é tentar entender as camadas de significado desse texto, que fala de destruição, de justiça, mas também de uma esperança grandiosa. Bom, vamos lá. O capítulo já começa com uma frase muito forte, uma espécie de maldição, né? Ai de você, destruidor, que nunca foi destruído. Ai de você, traidor, que nunca foi traído. É um início, assim, bem impactante. Para quem é esse ai todo? Essa é a questão central para começar, né? O comentário do John Martin esclarece que este é o quinto ai numa sequência, e ele descreve o julgamento de Deus sobre quem vive de forma injusta. O destruidor, muito provavelmente, é o Império Assírio, o grande inimigo da época. Já o traidor se refere àqueles dentro de Judá que, em vez de confiarem em Deus, buscavam alianças com outras nações, tipo o Egito, para se protegerem da Assíria. Ah, então é uma ameaça externa e uma crise interna. Exatamente. E o que é fascinante aqui é a ironia poética, a ironia divina na coisa toda. A mesma tática que eles usaram, destruição e traição, vai ser usada contra eles. Nenhuma dessas estratégias humanas teria sucesso. Então, logo depois dessa ameaça, tem um contraste imediato. O tom muda completamente para uma oração ali nos versículos 2 a 4. O povo clama: Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. E depois fala sobre o despojo do inimigo ser recolhido como é devorado por uma nuvem de gafanhotos. Que imagem poderosa. Exatamente. Isso representa o clamor do remanescente fiel, sabe? Aqueles que continuaram esperando no Senhor para sua libertação. Eles confiavam que Deus dispersaria as nações inimigas. E a metáfora dos gafanhotos? Ela indica uma pilhagem completa e irreversível. Tudo que as nações inimigas tomaram de Israel seria retomado. É, assim, uma imagem de reversão total da situação. E aqui é onde fica muito interessante para mim. O texto diz que o temor do Senhor será o tesouro de Sião. Normalmente, temor soa negativo, né? O que isso significa no contexto de salvação e sabedoria? Olha, o comentário do Martin destaca um ponto crucial aqui. Temer a Deus não significa sentir terror, especialmente para aqueles que estão sendo ou serão salvos. Significa reconhecer e respeitar a autoridade dele, as suas justas exigências. E isso, por sua vez, resulta em adoração, em confiança, serviço, obediência. Entendi. Esse temor é a fonte da verdadeira segurança e estabilidade, que é a sabedoria e o conhecimento que o versículo 6 menciona. É o verdadeiro tesouro, sabe? Em contraste com as alianças políticas que eram instáveis. Enquanto isso, o cenário descrito nos versículos 7 a 9 é de puro caos. Os heróis pranteiam, as estradas estão desoladas, as alianças são rompidas. Líbano, Saron, Bazã e Carmelo, que eram lugares conhecidos pela fertilidade, viram um deserto. É a descrição do fracasso humano total. Sim, é a consequência direta da invasão assíria. A vida para, o comércio para, a natureza parece murchar em resposta à desolação. É o fundo do poço. Pois é. Mas é justamente nesse ponto que Deus intervém. Ele diz: agora me levantarei. A imagem que se segue é a dos inimigos de Deus sendo consumidos como se fossem palha, restolho, queimados pelo próprio sopro divino. É uma demonstração clara de que, quando os planos humanos falham completamente, o poder de Deus se manifesta. E isso nos leva a uma pergunta que o próprio texto faz, e que me parece central. Quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? A resposta não é sobre poder ou força, é sobre caráter. Isso levanta uma questão muito importante. O fogo devorador é o próprio Deus na sua justiça, que é impressionante. E a pergunta dos pecadores em Sião é: quem consegue sobreviver a isso? Exato. A resposta do profeta, e o comentário reforça isso, é um perfil do justo. Aquele que anda em justiça, que fala o que é reto, despreza o ganho de opressão, recusa suborno, se afasta de planos malignos.
Essas pessoas, que vivem segundo os padrões de Deus, vão encontrar segurança e desfrutar das bênçãos divinas, mesmo que a nação inteira seja julgada. E o que acontece com essas pessoas justas, então? O texto descreve uma visão do futuro de uma terra onde seus olhos verão o rei na sua formosura? Essa é a promessa do reino messiânico. O profeta descreve a terra frutífera onde os redimidos vão viver. É um lugar de paz e de justiça. Certo. E tem alguns detalhes importantes nessa visão. Primeiro, o rei. O Messias. O Messias será visto em sua glória. Depois, a segurança. Não haverá mais invasores estrangeiros. O texto até menciona um povo atrevido, de fala obscura, de uma língua estranha, se referindo aos assírios, que não vão mais estar lá. A ameaça desaparece. Desaparece. E Jerusalém? Ela será uma habitação tranquila, segura, permanente. E o versículo 22 é o ápice, afirmando que o Senhor é o juiz, o legislador, o rei e o salvador. Ele é a fonte de toda a estrutura e segurança da nação. E para fechar o capítulo, a imagem da Síria é a de um navio naufragado, né? Com as cordas frouxas. E o despojo é tanto que até os coxos participarão dela. O que isso diz sobre a natureza dessa vitória? Essa imagem finaliza o contraste de forma brilhante. A poderosa máquina de guerra síria é reduzida a um navio inútil, à deriva. E a abundância de despojos será tão grande que até os mais fracos e vulneráveis, como os coxos, poderão participar da partilha. Uau! Isso simboliza a plenitude da restauração. E o capítulo termina com a promessa definitiva. A doença será eliminada e, o mais importante, o povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. O comentário do John Martin conclui que a paz, a prosperidade e a salvação virão da obra soberana de Deus, e não de alianças estrangeiras ou da astúcia humana. Então, o que tudo isso significa? A gente passou do ai da destruição iminente para essa visão de um reino de paz perfeita, onde a segurança não vem de exércitos ou tratados, mas do caráter de Deus e da retidão do seu povo. A jornada de Isaías 33 é de desespero total para a esperança absoluta. E a reflexão que fica, talvez, é sobre a natureza da verdadeira segurança. O capítulo mostra o colapso total das estratégias humanas e aponta para uma confiança fundamentada em algo muito mais sólido. Pois é. A pergunta que ecoa desse texto antigo pode ser: onde nós, hoje, buscamos a nossa segurança e a nossa estabilidade? Nas nossas próprias alianças e estratégias ou em alicerces mais profundos? Que Deus abençoe todos os ouvintes